Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Um dos seus refrões mais famosos diz: canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Parece que para esse artista, esse não é apenas mais um refrão de música, deixar a tristeza pra lá. É uma opção de vida que Martinho da Vila escolheu. Com aquele jeito peculiar do bom carioca, uma gargalhada ímpar e a vida marcada pelo samba de quintal, Martinho sorri e encanta sem precisar fazer mais do que viver. Porque ela está com o marido do lado. Era uma terra abandonada, não havia quase nada, um imenso capinzal. Ali fiz a minha moradia, depois vi com alegria povoarem o local. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Só não canta essa moça bonita, ela está com o namorado. Canta, canta, minha gente. Assim vai, devagar, devagarinho. Meu compadre Martinho da Vila. O cantor e compositor todo mundo conhece. Suas músicas sempre estão na boca do povo. Porém, desta vez, o Sempre um Papo recebe o escritor Martinho da Vila. Sim, o escritor Martinho da Vila, que, para quem não sabe, lança o seu 11º livro, Fantasias, Crenças e Crendices. Escrever é muito difícil e muito cansativo. Não sei se era Raquel que dizia que era torturante. Embora reconhecido como um dos grandes cantores e compositores da música brasileira, Martinho da Vila sempre se interessou pela literatura desde a juventude. Transitando entre ficção e romance, Martinho escreve para crianças, jovens e adultos. Batuque na cozinha, De seus livros destacam-se Serra do Rola Moça, Vamos Brincar de Política, Quizombas, Andanças e Festanças e Romance Fluminense. Estou muito feliz de estar aqui para bater um papo, que é uma coisa boa. E aqui é sempre um bom papo. Sempre um papo de chamar sempre um bom papo, porque é muito bom sempre. Por favor, governador Anastasia, muito obrigado pela presença. Viva! Salve! Martinho a gente conhece muito da música, mas tem o lado literário também, que é tão importante. E o seu papel tão importante na música, na cultura, pelas raízes que você apresenta, não só no Rio, mas no Brasil como um todo. Então, dá as boas-vindas dos mineiros que estão aqui para lhe aplaudir, e eu também endossando e aplaudindo. Portanto, agora é hora de batermos um bom papo. Eu queimei meu pé. batuque na cozinha, E eu queria começar te perguntando como é que a literatura entrou na sua vida, Martinho? Quase tudo na minha vida começa por acaso. Aí depois eu começo a trabalhar e desenvolvo. E a literatura também foi assim. Uma editora paulista, a Global, ela planejou fazer uma série intitulada Quem Canta, Conta. E fez uma pesquisa sobre cantores que não faziam uma música direcionada para a criança, mas que tinham um grande público infantil. E, surpreendentemente, eu apareci na pesquisa. Eles me chamaram para fazer um livro infantil, eu e outros, foi a Rita Lee, João Bosco. Isso é 80, né? 85, mais ou menos? Por aí. Aí eu falei, poxa, mas eu nunca pensei em escrever um livro infantil, então muito menos. Não, mas faz aí que a gente te ajuda e tal. Eu falei, não, então tá, deixa que eu vou tentar. Mas eu não consegui fazer um livro infantil, acabou que ele ficou mais adolescente. Eu já ouvi tantos relatos de escritores na hora de escrever, dos mais estranhos.
O Milton Atum, por exemplo, até hoje escreve à mão, que é uma coisa sensacional. Demora 5 anos para um livro ficar pronto, né? O Coni demora 8, 9 minutos para fazer uma crônica. Né? Como é que é o seu processo? Você faz à mão, demora, te incomoda, acorda de madrugada, ou não faz, ou começa e termina o romance, ou vai enrolando? Como é que é isso? Acho que para escrever precisa ter uma certa disciplina. Por exemplo, eu planejo fazer um livro sobre o teatro. Sobre o teatro. Eu vou ler o teatro. Vou começar contando um pouquinho a história do teatro lá atrás. Vou botando uns tópicos assim. Depois vou falar um pouquinho do teatro brasileiro. Faço um roteirinho, sabe? E vai terminar com a peça de teatro última que eu fui ver. Pronto, já fiz o roteiro de um livro. Aí eu começo a escrever isso. O meio você vai inventando pelo meio e vai por aí. Aí eu vou escrevendo durante o... Tem gente que precisa de uma disciplina. Eu inventei essa história, aí eu tenho que trabalhar nela constantemente. Não posso parar muito tempo, sabe? Senão depois já surgem outras ideias na cabeça. A gente faz... Tem que ter uma disciplina. Escrever um pouquinho a cada dia, ou de tempos em tempos. Não pode deixar para lá. E agora, há uns escritores que eles se tiram... Bem, agora eu vou me retirar para escrever um livro, ou para fazer uma crônica, para escrever um conto. Quem pode fazer isso é bom, porque ele vai para lá, ele fica concentrado naquilo, terminou, acabou. O cara que nem eu, não. Se eu tivesse um livro em andamento, eu estava conversando aqui com vocês, falando isso aqui, e já estava me ocorrendo alguma ideia aqui para eu escrever do livro. Um lado da minha cabeça estava aqui, e outro lado estava lá do que eu estou fazendo. Isso é uma confusão. Escrever é muito difícil e muito cansativo. Não sei se era Raquel que dizia que era torturante. Sempre que me despeço dos amigos no aeroporto de Luanda, mal o avião decola, o banzo bate. A saudade maior é dos convívios musicais, reuniões de amigos para comer, beber e cantar. Em Luanda, por qualquer motivo, organiza-se um convívio, palavra com a qual eles definem uma reunião de amigos para petiscar, bebericar e cantarolar um kizomba. E quando estou por lá, eu sou a motivação. O que hoje, agora aqui, qual o ponto que você voltaria para registrar a decisão que você tomou para escrever Os Lusófonos, para falar sobre a lusofonia? O que te motivou? O livro Os Lusófonos, o que motivou foi um CD. Como eu tenho um grande público nos países de expressão portuguesa, já conheço alguns, os que eu ainda não fui é que nem eu tivesse ido, porque eu conheço tanto de falar. E aí eu resolvi fazer... E como tem muito pouca informação sobre a música africana no Brasil, não tinha quase nada, agora até que tem um pouquinho mais. Falei, vou fazer um disco chamado Lusofonia. Vou botar músicas desses países. Fiz um levantamento, foi um trabalho enorme. E também vou pegar alguns artistas desses países para gravar comigo. Gravei parte do disco no Brasil, outra parte em Portugal, que tem muitos artistas dos países africanos e tal. Quando eu lancei a gravadora não queria que eu fizesse o disco, achava que aquilo é uma coisa que não dá pé, como dizem eles, né? Mas eu temei, fiz assim mesmo, até banquei parte, minhas idas a Portugal, encontrar com o pessoal, essas coisas todas. E depois que receberam o disco, a maioria do pessoal da gravadora, diretoria, não sabia nada sobre o assunto lusofonia. Não sabia, São Tomé e Príncipe, Martim, não sabia que São Tomé e Príncipe é um país, Cabo Verde é africano.
Aí, então, isso me levou. E depois eu vi também que muita gente, assim, no dia a dia, não sabia, não tinha muita informação, porque nós não tivemos muitas informações sobre os países africanos, né, no Brasil. Eu não estudei nada disso no meu tempo de escola. E aí eu resolvi escrever um livro, como os Quizombas, que seria uma informação sobre os países. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, por aí, inclusive Portugal e Brasil, falando sobre um sobre outro e tal. Mas, para aquilo não ficar didático, eu inventei uma história, né? Era um jornalista que recebeu da empresa jornalística dele a missão de fazer uns artigos sobre esses países e dos países. Então, ele tinha que viajar. Pronto, aí já arranjei o enredo. Aí já é o Martinho da Vila viajando, né? Aí eu fiz eu viajando, lugares que eu conheço, contei a história. E por aí, depois ele conheceu uma moça e se apaixonou e pronto. Inventei um romance fluminense. Um romance por ali. Quase um romance fluminense. Misturei aqui, mas esse tem um romance dentro dos lusófonos. Então, a maioria dos livros meus, depois disso, ficaram romanceados. E todos têm romance, que também tem. Naquela noite, teve um pesadelo horrível. Sonhou que foi à praia, deu um mergulho e, ao abrir os olhos dentro da água, viu um polvo enorme em cujas pontas de cada tentáculo estava a cara do seu tio de boca aberta e com enormes dentes querendo mordê-la. Quem a salvou foi um vizinho, Nisei, que praticava lutas marciais. No seu delírio, o vizinho, que se chamava Ciceronaro, surgiu com uma adaga, matou o polvo e levou-a nos braços para a areia. No meio daquele apuco todo, eu subi, eu sem dar boa noite, nervosamente soltei a voz. Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar. Ele gritava, ô maluco, para daí! Mas eu fui cantando. Sou Martinho lá da vila. E eu gritava, acho que é sim. E outro falava que era. Fica uma confusão na plateia, eu cantando no meio daquele rolo. Gosto muito do Martinho da Vila, é a primeira vez que eu venho vê-lo como escritor, eu sempre vejo como cantor. E o que eu mais gostei é desse jeito dele, simples de ser e de colocar as coisas do dia a dia assim tão delicadamente, como ele sempre coloca. Do mesmo jeito que ele coloca nas músicas, eu senti que como escritor ele passa isso para o livro também. Achei muito legal, achei muito interessante, eu não conhecia ainda assim o Martinho como escritor. Conheci esse lado escritor do Martinho da Vila. Muito interessante as histórias de bastidores, né, que ele contou sobre a vida, sobre a mãe dele, enfim. Achei muito legal mesmo. O Sempre um Papo dessa semana recebe o escritor Martinho da Vila. Assim como em suas composições, Martinho traz o cotidiano e as suas impressões do mundo e da vida para bem perto de nós em seu livro Fantasias, Crenças e Crendices. Devagarinho, é devagar. A primeira vez que eu tive lá em Angola, todos conheciam a minha música, mas não me conheciam. Era aquele primeiro disco que eu estou com um chapeuzinho e tal, sem barba. Eles não tinham outra imagem minha, a não ser aquela, e eu era de outra maneira. Aí eu fui lá e saí andando no meio daquele pessoal lá. Eu não sou um artista que anda com roupas especiais, então, andando normal, ninguém sabia quem era eu, estou lá no meio do povo, andava para lá e para cá, e eu era grande atração, só se falava nisso na cidade. Incrível. Aí, eu tive uma ideia. Peguei os músicos que me acompanham lá e falei, vocês começam a tocar e depois vocês atacam ali no Casa de Bamba, uma música minha,
que eu entro e canto. Eu vou ficar na plateia. Eu fiquei assim, se estivesse aí no meio de vocês, começaram a tocar. Já estava agitado aquele. Eu fiz um show para preto, outro para branco, sabe? Ainda era o tempo colonial, sabe? Um show no Rigol Lassini, depois o outro lá. Esse primeiro foi no lugar da Negrada lá, sabe? Mas estava preto, sabe? Estava uma beleza lá, parecia que sacudia um pé de jamelão, muitos pés. Aí fiquei lá no meio do pessoal e tal, quando o cara começou a tocar. Aí eu saí daí da plateia e subi. Um cara lá gritou: "Sentas lá, palhaço!" E outro: "Desça daí, ô maluco!" E o nego ria muito. Sabe? E outro: "Não atrapalhes, ô pá, já estás mamado." Eles falam muito aportuguesados. Mamado é bêbado. Já está mamado. Aí rio para chuchu. No meio daquele apupo todo, eu subi, eu sem dar boa noite, nervosamente soltei a voz. Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar. E eles estavam: "Ô maluco, para daí!" Mas eu fui cantando. "Sou Martinho lá da vila." E eu gritava: "Acho que é ele sim." E o outro falava que era. Fica uma confusão na plateia, eu cantando no meio daquele rolo. Parte dele, devagar. Quem quiser falar comigo. Aí quando eu entrei naquela parte: "Quem é do mar não enjoa." A plateia toda: "Não, chuva fininha, garoa. Homem que homem não chora quando a mulher vai embora." Aí aplaudiram e tal, e me aceitaram. É ele mesmo e tal. Bem, e depois, logo em seguida, eu entrei com felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Aí fiquei quieto, eles responderam: "Particular, ela é particular. Particular, ela é..." Foi muito legal, muitas palmas eclodiram. E era dia, por acaso nesse dia, era 7 de setembro. Naquele tempo era sargento do Exército. Meu lado sargento aflorou. Eu percebi que... Eu vou ler o texto aqui. O agitado puro foi ficando... Cantaram comigo até o final, aplaudiram e tal. Por coincidência, era 7 de setembro, Dia Nacional do Brasil. O meu lado sargento nacionalista aflorou e eu falei, na cadência do samba, já lá para o final do espetáculo: "Como negro brasileiro, estou realizando o meu grande sonho, que é pisar nessa parte do solo africano. Talvez terra dos meus avós, bisavós, tetravós." Bateram palmas, muitas palmas. Eu segui. Hoje, no Brasil, comemora-se o Dia da Independência. Viva a liberdade! Eu pensei que ia ter uma ressonância. Não teve. Sabe por quê? Era uma palavra proibida lá em Angola. Liberdade. Eles ainda estavam sob o jugo português. Estavam em pleno período de guerra, de independência. E você queria que eles falassem a palavra que todo mundo encana. Exato. Né? Mas alguns foram mesmo. Aí eles ficaram ali e tal. Aí, daquele silêncio, eu sabia saber o que estava rolando direito, porque eu não tinha informação de nada que estava ocorrendo lá, entendeu? E eu falei aquilo também sem pensar, eu não foi de propósito, sabe? Foi meu lado brasileiro, sabe? Falou. Aí depois uns bateram umas palminhas assim acanhadas e tal, depois aplaudiram muito. Aí eu percebi que a palavra liberdade para eles era muito forte. Interrompi os aplausos para cantar o tom maior. A plateia delirou com a estrofe: "Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior.
vai ter a felicidade de ver o Brasil melhor. Aí foi uma histeria total, foi uma maravilha. Eu terminei o show. Muitos que estavam pulando mais, gritando, já saíram dali em cana, porque a PID, a polícia estava toda, né? Lá misturada na plateia. Já saíram em cana, né? Foi uma confusão legal. Mas foi isso, foi muito bom essa parte. Cantaram comigo de fio a pavio e no final aplaudiram efusivamente por um longo tempo. Senti que tinha ganhado público. Sem mais delongas, cantei outras tantas. O agitado público ficou em silêncio e eu me senti perdido. Alguém puxou uns tímidos aplausos que foram aumentando até todos aplaudirem corajosa e calorosamente. Pediram bis, muitos, e eu encerrei o show com Casa de Bamba. Que saudade. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do alheio, nem se liga pra cantinha. Fala da mulher branca da estrada do tapa na nuca. Ih, rapaz. Ai, ai. Tem um trecho aí que está meio grande, vou até falar mais ou menos, que é melhor, né? Eu falo da parte de superstição, crendice e tal, né? Eu estava lá na minha roça, conversando com o pessoal que trabalha lá, uma turma, aquela conversa de sábado, que é muito bom, né? Conversar com o pessoal do interior, é muito bom. E por incrível que pareça, esse pessoal do interior tem muito negócio de história de fantasma, de não sei o quê, de mula sem cabeça. Eu falo muito sobre isso aí no livro, depois você lê que é melhor. E eu falo aquilo, cada história, cada um contava uma história mais arrepiante. Aí eu inventei uma história. Inventei uma história. Tem uma estradinha, a gente estava assim na varanda, tem uma estradinha que tem mata de um lado e do outro, ela é de terra, que vai te dar lá para o asfalto e tal, mas você tem que andar um pouco bem dentro dela. Aí eu comecei, inventei uma história. Olha, aqui nessa fazenda onde nós estamos, morou uma mulher que ela era uma branca, alta, magra, mas forte para bedel. Ela veio para aqui, casou com um pretinho, baixinho, magrinho. Aí o pretinho bebia muito. Toda vez que o pretinho bebia, ela dava uma surra nele. Ela batia nele. E o pretinho, quando passava, o pessoal falava, lá vai o cara que apanha de mulher e tal. É uma história que eu inventei. E aí depois o cara cansou e abandonou ela, foi embora. Ela era branquinha e gostava de pretos. Aí arranjou um negão forte, bonito para chuchu. Depois o negão também deu para beber. E ela não gostava de bebida. Mas ela não podia bater no negão, sabe? Porque o negão era forte. Aí, quando ela chiava muito, que ela dava bronca nele, ele ainda dava ali uns tabefe e tal. E depois, um dia, esse cara montou no cavalo, estava meio bêbado, saiu pelaquela estradinha que vocês estão vendo ali, falando para eles. Cavalo meio doido, caiu, quebrou o pescoço, morreu, entendeu? Um dramão, né? E aí depois ela ficou um tempo sem casar e casou de novo com outro. Aí vou casar agora com um branquinho. Era um branquinho médio, não era nem grandão, nem baixo. E o branquinho também deu para beber. Ela deu uma bronca nele. Ele não bebia um dia, ele foi no Tendinha beber, ela deu uma bronca nele. Aí ele pegou a estrada, foi embora, ela abandonou. Então, ela ficou na fazenda, viveu sozinha, cuidou da fazenda e tal, mas ela odiava qualquer pessoa que bebesse. E falei para eles, olha, e hoje, eu falava, minha avó que dizia isso. Botei a culpa da minha avó, tadinha da minha avó. É a minha avó que contou essa história, falou, é verdade. E ali naquela estradinha, quando vocês beberem, não passa por ali de noite, não,
que ela dá tapa na nuca da pessoa. A minha invencionice foi espalhada e por mais que eu diga que fui eu quem inventou a história, ninguém acredita em mim. E dizem que outros bêbados já ganharam tapas na nuca andando por lá. Eu não acredito em fantasmas nem em alma vagante, mas também não passo naquela estrada sozinho à noite, nem se for para ganhar dinheiro. Mas de repente deu com a cara no asfalto. Então aquela pessoa que tem fé, ele tem alguma coisa que ele se apega. Ele está desenganado, ele fala, não vou morrer não. Ah, Deus está comigo, entendeu? Então, eu acredito bastante nisso aí. O Sempre um Papo está de volta e nessa edição recebe o cantor, compositor e escritor Martinho da Vila para o lançamento do livro Fantasias, Crenças e Crendices. Uma iniciativa, primeiramente, muito boa, né? A gente trazer um ícone da música brasileira, agora da literatura, serve para nos acalentar com uma música de boa qualidade e agora uma ótima literatura para a gente. O que eu achei mais legal foi a questão do livro dele, a questão da reafirmação da negritude. E ele sempre está colocando os símbolos da negritude diante das músicas e diante do livro também. Não, foi bacana, gostei muito, divertido. Segunda-feira não vou trabalhar. Perguntas bem-humoradas e curiosas fizeram parte deste bate-papo leve e descontraído. Preciso me recuperar. Tem certeza que homem que é homem não chora quando a mulher vai embora? Boa pergunta. Eu acho, realmente, vou falar para as mulheres, tiver um carinha de vocês, um caso, um namorado, não sei o quê, que a situação está meio complicada, você não está mais muito afim dele, aí ele não tiver mais argumento e chorar, pode acreditar que é chantagem. Pode acreditar. O homem pode chorar, claro. Eu não estou falando que o homem não chora. Eu falei, quando a mulher vai embora, então a mulher vai embora. Eu tenho uma mulher, ela não está mais na minha. Ela quer ir embora. Aí eu vou chorar para que ela fique comigo sem estar com vontade. Eu tenho uns colegas que já falaram assim, no show eu brinco com os músicos, eu digo assim, o cara do cavaquinho pode chorar, porque ele chora com o cavaquinho e tal, aí a mulher acaba ficando na boa. O da viola também, ele chora, que a sua viola, ela fica, ainda consola ele. Não chora, meu amor, não chora. Não chora porque seu amor não vai embora. E eu tenho uns colegas, alguns três, não foi um só não, que falou, Martinho, comigo mulher nenhuma vai embora, eu que vou. E quando elas querem ir embora, eu choro e tudo. É absurdo, né? Chora. Então, essa frase, eu acho ela realmente válida. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nego, que chegou de pobre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego, que chegou de pobre lá da boemia. Eu quero ser... Como é que nasceu, como é que você fez aquela música Eu Tive Mulheres de Todas as Cores? A música ela foi feita por um mineiro chamado Tunim Gerais. Aí Tunim me apresentou essa música. Ela não era exatamente como ela é. Eu achei que ela precisava de um toquezinho. Eu falei, porque do jeito que ela estava, parecia aquele cara que diz que saiu por aí, que já comeu todo mundo, que não sei o quê, aquelas coisas, né?
Aí eu dei uns pequenos toques, eu nem entrei na parceria, porque não justificava. Ele fez a música toda, entendeu? Ele permitiu que eu botasse do meu jeito. Toninho, posso botar do meu jeito? Pode, mas faz o que tu quiser. Eu botei a música e tal, ela ficou assim. O interessante é que umas pessoas, quando ouvem a música de cara, mulheres principalmente, acham que a música é machista. Mas não é. A música, ela relata um homem que teve muitas relações, mas nunca encontrou a pessoa ideal. Até que, no final, ele encontra a pessoa ideal e tal. Ele canta para a mulher dele, com quem ele acha que vai ficar toda a vida. Essa que é a música. E tem um outro lance gozado. Quando a gente grava um disco, a gravadora se reúne e fala, escolhe uma música para trabalhar, quer dizer, para botar ela para tocar no rádio, botar em todo lugar. E eles escolheram essa música. Eu falei, olha, essa música vocês estão errados, porque ela não vai fazer sucesso. Essa música é uma música que eu cantei que é mais para as pessoas de uma certa idade, que já casaram, separaram, casaram de novo, e finalmente conseguiu achar a costelinha exata. Então, isso não vai fazer sucesso. E, por incrível que pareça, de todas as idades gostam da música. É incrível. Até os gays gostam. Teve um que falou, Martinho, essa música é nossa também. Mulheres cadeiras e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Eu queria saber muito de Martim José Ferreira, o que é Deus para ele? Ninguém sabe sobre Deus mesmo. Então, uma religião a gente tem que acreditar e pronto. Que você não tem prova que Deus existe e você tem provas muitas se você acreditar. Quer dizer, é complicado. Mas eu acho que Deus é o que se diz normalmente. É um ser superior e que criou o mundo inteiro. Tem que acreditar e pronto. Falando nisso, eu estava até falando contigo no dia no restaurante, que eu falo muito da fé e da crença, que é uma diferença e tal. E o Paulo Niemeyer, que é um excelente médico, dos melhores que tem, cirurgião, e ele é agnóstico, como o tio dele, o Niemeyer. Perguntaram para ele, fizeram essa pergunta. Você acredita em Deus? Você tem fé? Você tem religião? Ele falou, não, eu não tenho religião, eu sou agnóstico, não posso dizer que sou ateu, que é uma diferençazinha entre ateu e agnóstico. Mas ele falou, olha, mas eu tenho que confessar para vocês que eu pensando com esse problema do Deus que todo mundo tem, eu fiquei analisando meus pacientes, pessoas que ele opera de montão, pessoas que ele operou, pessoas que se restabeleceram e tal. Ele falou, aqueles que eu operei, os pacientes que eu tratei e que não tinham fé, foram muito mais difíceis de ser tratados e curados. E aqueles que tinham religião, eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar que realmente eles conseguiam se curar com mais facilidade. Aí fica um problema aí da fé. Quem não é muito da religião pode falar, não, é a fé que a pessoa tem. Porque tem um negócio na medicina que se a pessoa não quiser se curar, dificilmente ela se cura de uma doença. O médico não consegue fazer muito. Se eu quero morrer, entendeu? Então aquela pessoa que tem fé, ele tem alguma coisa que ele se apega. Ele está desenganado, ele fala, não vou morrer, não. Ah, Deus está comigo, entendeu? Então, eu acredito bastante nisso aí.
O Martim é mineiro por excelência, nome, medalha, tradição, tudo, né, Martim? Acho que é o país que é o estado que você é mais mineiro depois do Rio é aqui, né? Eu sou bem mineirão. Você não é nada mais do que eu. Porque eu tenho documento de mineiro. Eu sou mineiro honorário, cidadão mineiro honorário. Então, tem documento. Teu documento é certidão de nascimento. O meu é dado pela Câmara dos Deputados. Quer dizer, estamos iguais. E também eu nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, que já é caminho de Minas. Então, a minha formação cultural é toda meio mineira. Ali na minha cidade de Duas Barras, o gosto, a comida, folclore, a folia de reis, a ladainha caseira, é tudo mineiro. E depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui morar num morro que eu chamava meio amineirado, porque nas favelas é o seguinte, o cara sai daqui, vai para o Rio de Janeiro para trabalhar na construção, ele tem que morar na favela. Ele vai para perto de um que já é daqui, que já está lá. E vão formando assim, os núcleos. Sabe? Então, tinha o núcleo mineiro, que era muito forte, misturava com o pessoal do interior do estado do Rio. Aí eu falava que era um morro amineirado. É isso. Tinha baile de sanfona, calango, tudo. Dos cantores aí do Brasil, só quem canta calango sou eu mesmo, mais ninguém. Calango é nosso, né? É o samba rural. A minha mãe morreu e é uma pessoa que eu achava que todo mundo devia conhecer. E a minha filha Alegria, novinha, eu fiquei pensando, falei, poxa, a minha Alegria não vai saber muito quem era a avó dela, uma pessoa fantástica. A mãe de todo mundo é fantástica, mas a minha realmente era. Bloco do Sempre um Papo com Martinho da Vila, o escritor, entre lembranças e histórias, destaca a força da ancestralidade. Eu escrevi aqui, pelas escolas que passei, já falei muito isso, nunca se falou no continente africano e minhas dúvidas persistiram durante muito tempo. Na minha mente infantil, a África dominada pelo Tarzan era uma enorme floresta. E pensava que a África era só uma floresta. Eu torcia para o jacaré comer o Tarzan. Sabe por quê? Porque eu pensava que o homem que foi criado pelos macacos foi quem trouxe meus antepassados para ser escravo no Brasil. Aí, por isso, eu torcia. O leão, eu falava, vai, leão! Tinha muito filme de Tarzan antigamente. E quem viaja, for para a África, a gente não vai saber exatamente de onde a gente veio, o pessoal. Então, eu acho que devemos pegar pelo arrepio. Onde você se arrepia mais, é de lá que veio o pessoal. Então, se o cara foi na Nigéria, no Benin, lá ficar mais arrepiado. E tem um lugar que você vai que você fica mesmo mais um pouco, sabe? Então, eu escrevi aqui, em 72, eu viajei para as terras de Angola e me arrepiei ao pisar lá no solo africano. E fiz uma música. Esse livro aqui, eu digo que ele é literatura musical. Porque você pode ler o livro, até um trecho, aí quando chegar num trecho, todo lugar tem trecho de música, às vezes quem souber pode ler cantando, né? Aí eu escrevi depois, para, se você chegar lá, descobrirem de onde são. Se for em Luanda, né? Se seu corpo se arrepiar, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar o solo teu coração disparar, se entrares em transe sem ser da religião, se comeres funge
que Zaque Mufete de Carapau. Se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. É isso. Muitas vezes acredito em Deus, mesmo que não saiba se a recíproca é verdadeira. Não saberia definir o meu credo, porque sou ao mesmo tempo marxista, panteísta, católico apostólico carioca, ateu e admirador do candomblé. Em suma, sou brasileiro. Eu ficava na espina. Martinho, digamos, você é um fã de Machado de Assis. Sou. Você escreveu Memórias Póstumas de Teresa de Jesus. É apenas uma alusão à obra de Machado? Você poderia acrescentar mais? O que você diz desse livro para a gente? Eu escrevi o livro Memórias Póstumas de Teresa de Jesus, porque eu me inspirei no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Machado de Assis. Há uma diferença. O livro do Machado é pura ficção. Ele inventou um cara que morreu e que depois ele está contando a história dele. Aliás, é um dos melhores livros do Machado. E eu fiz eu nem pensei nisso no Machado, nem no Brás Cubas, quando estava escrevendo. Eu pensei em escrever a história da minha mãe. A minha mãe morreu e é uma pessoa que eu achava que todo mundo devia conhecer. E a minha filha Alegria, novinha, eu fiquei pensando, falei, poxa, a minha Alegria não vai saber muito quem era a avó dela, uma pessoa fantástica. Que a mãe de todo mundo é fantástica, né? Mas a minha realmente era. E a minha mãe era analfabeta e culta. Negócio incrível. Ela tinha uma cultura geral incrível. E meu pai não, meu pai era bem letrado, mas a minha mãe não. Quando agora é dezembro, ela perguntava para mim, Martinho, como é teu imposto de renda, você já fez direitinho? Nós no colégio, ela sempre, todo dia, o trabalho de casa já fizeram, era assim, sabe? E a minha mãe é uma pessoa muito fantástica. Então eu queria escrever a história da minha mãe. Aí eu falei, eu vou botar na boca da minha mãe aquilo que eu ouvi dela e que minhas outras irmãs, eu tive que pesquisar a família, histórias que a minha mãe contou, da vida. Então, para contar a história da minha família, desde onde a minha mãe sabia. Então, é ela que escreve o livro, as Memórias Póstumas. Ela escreve contando onde veio, da Rosa, casou, não sei o que lá, e tal. Aí conta a história da família Ferreira, da minha família até aqui. E eu falei aquela história do Vontade de Morrer, que ela morreu com 94 anos. E ela até 92, 93, ela ainda andava, ainda fazia, ela gostava de fazer suas coisas, ela não admitia que ninguém arrumasse a cama dela, ela gostava de fazer comida, é uma mulher desse tipo, né? E depois a perna foi fraquejando, ela já não conseguia mais, aí, para ir no banheiro, ela não queria ir com ninguém, era um problema. Um dia ela caiu no banheiro, aí foi lá, ela ficou, foi um problema terrível. Aí ela ficou na cama só. Para uma pessoa que é ativa, ficar na cama é terrível. Então, sabe o que ela fez? Resolveu morrer. Aquela história que eu estava falando do cara, da fé. Ela resolveu morrer. Ela pegou, falou, eu não vou mais comer. Parou de comer. Aí ficou ficando, tal, depois levava médico lá, ela não comia, tal. Ela está boa, porque ela tinha saúde, as pernas só que eram fracas, uma lucidez incrível. E ela resolveu não comer mais e tal. Aí eu levei o médico lá. No início com a perna dela, quando ela foi para a cama, a perna estava ruim, eu levei um fisioterapeuta. Mas ela falou, Martinho, é pior, quando ele sai, eu acho que eu estou pior do que quando ele chega. E é verdade, eu também tenho uma perna meio ruim, agora ela está mais chata, eu fiz a fisioterapia, no dia que ele faz, quando ele chega, parece que chegou o carrasco.
Então, essa história eu estou falando, mas ela não é triste, não, ela é bonita, essa história aqui, né? A minha mãe resolveu. Aí ela não falava com ninguém, falava só com um ou outro e tal. Aí levava o médico em casa, o médico falou, olha, ela está muito bem. O problema é que ela está ficando fraca cada vez mais e precisa se alimentar. Ela não come. Então, você vai ter que levá-la para o hospital, internar ela para tomar soro, né? E eu até pensei em não levar, sabe? Falei, minha mãe não quer mesmo. Eu saquei que ela não estava mais afim, sabe? Mas eu peguei e levei, até me arrependi um pouquinho, sabe? Levei, ela ficou lá tomando. Aí lá queriam dar uns remédios para ela não tomava nada. Aí subiu. Ela resolveu subir. E foi bonito, eu estava viajando e tal. Ela falou, pode ir, vai com Deus. Ela quase não falava com ninguém. E foi bonito. Quer dizer, porque também, para que viver mais? Já estava com 94. Se fosse eu também, fazia do mesmo jeito. Parabéns uma vez ao Martinho. Seja sempre muito bem-vindo a Belo Horizonte, a Minas Gerais. O sino da igrejinha faz Belém lembrar. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre gira que Ogum mandou. Tem pena dele, Benedito, tem a dó. Ele é filho de Zambia, eu sou Benedito, tem a dó. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Saia caboclo, não me atrapalha, saia do meio da samambaia. É isso. Obrigado, gente.